desses intelectuais franceses. Ele pegou essa dialética do Marx, que era, olha, o mundo se explica entre rico contra pobre, só, não tem mais nada. E aí ele criou essa oposição para todo o resto. Então, ao mesmo tempo que ele falava que tudo é uma construção social, ou seja, tudo é inventado, não existe raça, não existe gênero, não existe orientação sexual, não existe história, tudo são coisas subjetivas que cada um acha o que quiser. Mas ele dizia, olha, existe uma oposição. Derrida falava isso nos anos 60. Então você começa a ler hoje, você vai vendo as coisas que estão acontecendo hoje, você vai começar a entender as origens desses pensadores. Existe o branco contra o negro, e o branco é sempre o opressor do negro, não importa o que aconteça. Existe o homem contra a mulher, o mundo é machista e sempre o homem está oprimindo a mulher, não importa o que aconteça. E o hétero e o não hétero, e assim por diante. E aí ele sugeria que você tem que inverter, então você tem que colocar o negro em posição de poder para que a sociedade toda perceba, né, esse absurdo que é a construção social. Então, você tinha que fazer com que a inversão dos papéis do opressor e do oprimido. A mesma coisa, mulheres como mais importantes e mais fortes do que os homens. Então, hoje, quando você vê um filme da Marvel, por exemplo, e você fala, caramba, mas hoje em dia, os filmes mais lacradores, todas as heroínas são mais inteligentes, mais fortes, perfeitas e dão cor em qualquer homem, e os únicos homens brancos que estão lá nos filmes é para ser um idiota e para ser motivo de chacota. Você fala, mas de onde veio isso? Cara, veio de Jacques Derrida, nas universidades francesas, e Michel Foucault, são os primeiros pós-modernos. Criaram o pós-modernismo, é uma reação ao marxismo, dizendo, olha, está superado, a gente já percebeu que fracassou, não dá mais para bater nessa tecla, nós precisamos aqui dos nossos carguinhos, da nossa grana, nós precisamos de sexo, nós precisamos de poder, nós queremos a nossa influência, nós não conseguimos aguentar, abrir mão dessa nossa identidade marxista, então eles vão migrando para esse novo conceito, em que ao invés de ter uma grande luta, você tem várias. E essas várias lutas, ela vai sendo amarrada por outros pensadores. Eduardo Said, por exemplo, ele tem um livro importante chamado Orientalismo, em que ele argumenta que assim como você tem o branco contra o negro, você tem o homem contra a mulher, e assim você tem o hétero contra o gay, você tem o ocidental contra o oriental. E oriental é tudo que é não Europa, não Estados Unidos, tudo que é não mundo moderno. E aí ele vai construindo toda uma narrativa em cima da suposta inferioridade, como é visto, como os ocidentais, eles veem os orientais como inferiores. E no final, pessoal, o último conceito que eu queria passar aqui, que é muito importante para fechar isso, é uma palavra chamada interseccionalidade, que significa o seguinte: você tem essa minoria, que é uma minoria oprimida, e você tem essa minoria, você tem essa e você tem essa. Agora, pode ser que a pessoa ela pertença não a uma minoria, mas a mais de uma minoria. Então pode ser que o cara é um homem negro, então obviamente a coisa mais importante da vida dele é o racismo, não que não exista, claro que o racismo existe, mas os pós-modernos eles vão elevar isso a uma categoria quase religiosa e dizer o seguinte: olha, se você é um homem negro, então a principal força que incide na sua vida é o racismo que você recebe diariamente, o tempo inteiro, como a coisa mais forte de todas. E não importa os argumentos, não importa você ver que a sociedade está ficando menos racista. Puxa vida, olha só, os países hoje estão cada vez menos racistas. Ainda tem, é horrível, tem que acabar com o racismo, sim, mas é um fato objetivo, mensurável, que as pessoas têm ficado menos racistas, mas não importa. Quanto menos racista for o país, mais racistas os pós-modernos vão acusar e apontar, porque é disso que depende a base de poder deles. Porém, se você é um homem negro e você é uma mulher branca, você tem duas formas de opressão. Agora, se você é uma mulher negra, você está sendo oprimida duplamente. Você é oprimida racialmente, você é oprimida por ser mulher. E se você é uma mulher negra lésbica, você tem mais pontos de opressão, você é mais superior moralmente, porque naquela inversão do Derrida, né, de que agora os oprimidos têm que ser os opressores, você vai dando uma moral e uma força para que essa pessoa rompa essa suposta opressão. Então, no final, nesse jogo pós-moderno, nesse jogo identitário, aí você pode dar vários nomes, isso vai transformando de pós-moderno para o radical pós-moderno, ideologia woke, ideologia identitária, identitarismo, é tudo um pacote de ideias que vem se revoltando contra o mundo iluminista ocidental moderno, que é aquele mundo que fala, olha, direitos individuais, todo mundo tem que ser tratado igual, a ciência vale para todos, existe uma verdade objetiva que dá para a gente tentar chegar, claro que cada um vai por um caminho, mas a gente pode tentar se aproximar. O objetivo número 1 dos pós-modernos é tentar devastar e destruir isso. E a mesma coisa acontece com a relação internacional. Então, quando você vê hoje, especialmente entre a esquerda identitária, passeatas contra Israel, o ódio a Israel, as pessoas querendo destruir o país, fala que eles são genocidas, são assassinos, são colonizadores, com todas as evidências contrárias, com outros conflitos muito maiores acontecendo e ninguém falando nada. É por quê? Porque Israel, ele assumiu o papel simbólico, pegando aí o que eu falei do Eduardo Said, né, no livro Orientalismo. Israel virou o branco simbólico, apesar de que é mentira, porque em Israel mais da metade da população não é branca, são judeus negros e judeus do Oriente Médio, mas enfim, não importa, porque não importa os fatos. O pós-modernismo, ele justamente fala que a objetividade, os fatos, eles não valem nada. Então Israel virou o branco simbólico e os palestinos, por exemplo, são o preto simbólico. Então, portanto, ele tem que ser sempre vítima, não importa se ele vai lá e sequestra crianças, não importa se eles estupraram, não importa se eles começaram uma guerra assassina, mas nessa ideologia as coisas são dadas não pelo que você faz, não pelo que você pensa, não pelo que você escreve, mas sim por qual grupo identitário você é. Quantos pontos de opressão lá a pessoa tem? Ah, eu sou da uma raça oprimida, um ponto. Ah, eu sou do gênero oprimido, eu sou da orientação sexual, etc. E é muito curioso que quando você pega o homem
o homem branco hétero, o que resta a ele nessa interpretação? Ou ser um eterno pedidor de desculpas, sempre ajoelhando no milho, pedindo desculpas por existir e confessando todos os seus males, seus e dos seus antepassados, e falar: puxa vida, como eu tenho privilégio branco, nossa, eu sou muito privilegiado, eu sou um opressor, me desculpa e tal. E bater a cabeça de tanta penitência, ou ele faz isso, ou curiosamente ele tenta também buscar os seus pontos de opressão. Talvez seja meio insuportável para um homem branco conviver com isso. Será que todo mundo aguenta ficar pedindo penitência? E olha só que interessante, pessoal. Então isso aqui é uma ideia que eu queria colocar à frente, não vi assim nenhum intelectual, mas queria que vocês refletissem sobre isso. Se você é um homem branco, qual é a única forma que você tem nessa ideologia, nesse novo mundo de opressões, qual que é a única forma de você se redimir? Você se juntando a um grupo oprimido. E o homem branco não tem como virar negro, claro, mas ele pode virar mulher. Então, essa é uma provocação interessante, porque os identitários vão falar o seguinte: olha, todas as pessoas trans, elas já existiam por aí, é normal, as pessoas têm disforia de gênero, as pessoas podem se encontrar como trans, e agora simplesmente o mundo está menos preconceituoso e as pessoas estão se sentindo mais à vontade para sair do armário, para se revelar como trans, né? Homens e mulheres trans. Mas me parece um pouco apressado, porque se você pegar o percentual, eles acham lindo. Ai, o meu filhinho se encontrou, agora era uma criança trans. Eu acredito que tem muito a ver com essa cultura que foi criada, de que você vai escutando o tempo todo: puxa, você é o mal, você é perverso, você é opressor, você é a culpa dos problemas do mundo. E tem uma escapatória, se eu virar mulher, se eu levantar a mão, de repente todos os professores vão ficar loucos, os intelectuais vão falar: nossa, se revelou como trans, e agora você tem pontos de opressão também, então você pode fazer parte, você agora é do lado do bem, e todo mundo quer ser do lado do bem. Então, pessoal, o que nós estamos vendo na minha leitura é basicamente uma ideologia, um vírus mental, tal do vírus woke, que realmente vai de mente em mente, levando tudo, arrastando as coisas ao seu alcance, que nasceu desses influenciadores pós-modernos dos anos 60, como eu mencionei Foucault e Derrida e Said e os interseccionais e todos os outros, que por sua vez veio de um mal-estar de marxistas e esquerda em geral, um mal-estar com o fato da ideologia deles ter fracassado, ter colapsado. E o que ela quer? Ela não propõe nada, porque os pós-modernos, eles são muito difusos. Ela quer, no final do dia, destruir o mundo ocidental. E nisso ela encontra uma série de aliados. Então você está vendo hoje, de um lado, o mundo ocidental moderno, a ideia de separação de poderes, de democracia, de direitos individuais, de objetividade, de racionalidade, de produzir, de capitalismo, de competição, de liberdade econômica. Você vê esse pacote em ameaça. E do outro lado você tem os pós-modernos com a cultura, com a arte, com a infiltração nas instituições culturais, querendo minar isso. Quando você entra nas Olimpíadas, por exemplo, que é o ápice, né? As Olimpíadas são um dos grandes exemplos de realização ocidental. Ela surgiu na Grécia, que foi o berço da civilização ocidental. Você tem lá o atletismo, a boa forma, a competição, a excelência, o mérito. Na Grécia Antiga não tinha se você é dessa cor, você podia competir, não. Era o mérito. Quando você põe um homem de 200 quilos fazendo uma alusão religiosa lá, tem controvérsia se é a última ceia realmente ou se é uma alusão a deuses gregos, e você tem um efeito chocante disso, porque certamente esse cara não tem o perfil de um atleta, né? No mínimo você pode falar isso. Então esse endeusamento da obesidade, aliás, é mais um grupo identitário, tá? Os wokes, eles criaram uma categoria, que tem a raça, tem o gênero, tem o ocidental, oriental, tem todas as categorias, e tem a obesidade também como uma categoria protegida de opressão. Então ser obeso mórbido, pesar 200 quilos, deixa de ser uma condição de saúde, que pode te matar, que vai te dar diabetes, que vai te dar hipertensão, etc. E passa a ser uma categoria protegida de identidade, de orgulho. Nossa, eu tenho orgulho de ser gordo. Cara, você precisa fazer um regime, você precisa emagrecer, porque você não vai viver muitos anos, você vai sofrer, né, com essa condição. E isso é destruído pelos pós-modernos. Então, de um lado esse mundo ocidental, do outro lado os pós-modernos, você tem o mundo islâmico também, que também odeia o mundo ocidental, porque odeia a separação de religião e Estado. Você tem as ditaduras, misturando um pouco a salada aqui, mas você tem China autoritária, você tem Rússia autoritária, você tem Irã. São ditaduras que também estão interessadas em minar e destruir o mundo ocidental. Então, por isso que a gente vê essa repercussão tão grande e uma influência tão grande dessas ideias na grande batalha ideológica que tem hoje. Vamos supor que você é o Vladimir Putin da Rússia, no meio da guerra de invasão lá da Ucrânia, ou você é o Xi Jinping da China e você quer enfraquecer os seus adversários, você quer enfraquecer o Ocidente, não como adversário militar e econômico somente, mas também como adversário ideológico. Você não quer que seu povo olhe para os Estados Unidos, olhe para o Canadá, olhe para a França, Inglaterra e fala: caramba, aquilo é uma alternativa ao autoritarismo que tem aqui na China. Você quer minar. Quem melhor do que os pós-modernos? Que estão o tempo inteiro martelando nas universidades, nas escolas, na mídia, em todo lugar, martelando que nosso país é perverso, a nossa história é somente de escravidão e opressão o tempo inteiro. É um país marcado por machismo, por homofobia, por racismo o tempo inteiro, e a gente só tem que pedir perdão para os outros países que são superiores. Quer dizer, quem está martelando isso dia e noite, minando e destruindo a cultura ocidental. Então, pessoal, esse vídeo foi bem mais longo que o normal, mas foi importante para traçar esse DNA, para ir mapeando esse pacote de pensamentos, como ele vai evoluindo, como ele está atrelado a ideias, mas também está
atrelado à vida concreta dos intelectuais, que são pessoas como todo mundo. Eles querem ganhar dinheiro, querem ter suas bolsas, querem dar suas palestras, querem ser importantes, querem ter acesso a poder, sexo e dinheiro, como é do coração humano, faz parte das ambições humanas isso. E agora acredito que nós estamos num momento aí de virada, de certa forma, está tendo bastante reação ao identitarismo, não só por parte da direita, mas também uma boa parte da tradicional esquerda, como os social-democratas, o pessoal falava, eu sou o traditional left, o traditional liberal, que acredita que as pessoas têm que ser tratadas por igual, que o mundo dos sonhos é um mundo em que raça deixe de ser importante para tomar as decisões, e não um mundo em que as cotas são automáticas e os grupos de poder são invertidos e colocados de qualquer forma para saciar essa obsessão por uma guerra de poder que existe no mundo. Então nós vamos ver nos próximos anos e nas próximas décadas o desfecho disso. Acredito que tem muita coisa em jogo. O futuro, a sobrevivência do mundo ocidental vai depender dessa batalha, porque não tem como ficar as duas coisas. Se você acredita no progresso, na ciência e na racionalidade, você vai ter o mundo evoluindo, as coisas crescendo, a economia, os países fortes e aptos a se defender. E se você acredita no outro pacote, de que nada é objetivo, de que o mundo é uma grande guerra permanente de poder entre grupos opressores e oprimidos, você vai ver as pessoas rachando, a sociedade colapsando, a economia em declínio, e provavelmente vai ver em algum momento a destruição completa do mundo ocidental, substituída por alguma outra coisa. Espero que você tenha gostado desse vídeo nesse formato. Se você gostou, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.